Olá, amigos do Divulgar.net. Estamos de volta com o nosso programa do Livro dos Médiuns, nossos estudos. E na semana anterior nós falamos a respeito da bicorporeidade, da transfiguração e tecemos alguns comentários sobre materialização, que não era propriamente do tempo de Kardec, porque depois as pesquisas tomaram corpo, e na Inglaterra, como nós já falamos, o cientista William Crookes conseguiu então uma série de sessões com materialização de espírito. E essa materialização era tão evidente que às vezes o espírito que se manifestava tirava um pedaço da roupa toda cheia, era um tipo de gaze que a vestia, e dava para quem estava assistindo, comprovando assim que até a roupa dela estava materializada. Agora, no programa de hoje, nós vamos iniciar o capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que tem como título Laboratório do Mundo Espiritual. Neste capítulo, Kardec vai falar do vestuário dos espíritos, da formação espontânea de objetos tangíveis pelos espíritos, da modificação das propriedades da matéria que eles são capazes de fazer, e da ação magnética curadora. Resumindo, para nós, fica evidente que o fluido universal é passível de várias modificações quando acionado pelo espírito, como se fosse massa de modelar. Então, o espírito se aproveita do fluido cósmico universal e modela-o como se fosse uma matéria, uma massa para ser modelada, e é matéria mesmo. E assim sendo, o plano espiritual, então, se nos afigura um grande laboratório do mundo invisível. Por isso que Kardec chamou esse capítulo de Laboratório do Mundo Invisível. Bom, para explicar todas essas possibilidades dos espíritos, nós vamos lembrar o seguinte, que os espíritos compõem as vestes que eles usam. É claro, porque quando uma pessoa desencarna e é enterrada, geralmente, quando há uma aparição, a pessoa fala que viu o espírito com a mesma roupa que ele foi enterrado, que ele estava no caixão. Mas é claro que nós sabemos que não é a mesma roupa, porque aquela roupa era matéria, e o espírito já deixou a matéria. Então eles compõem as próprias vestes. Então Kardec fala o seguinte, os espíritos apresentam-se com túnicas, muitos espíritos se apresentam com túnicas compridas, envoltos em panos, muitos espíritos se apresentam envolvidos em panos, ou então se apresentam com roupas comuns. Então, quando nós vemos assim, aqueles vídeos, aqueles slides do livro Nosso Lar e das outras obras de Kardec, nós vemos espíritos vestidos de diversas formas. Geralmente eles estão vestidos de branco, porque lá nessas dimensões mais elevadas, geralmente eles usam a cor branca, mas tem espíritos vestidos de roupas comuns e tem espíritos vestidos com túnicas. Então, por que isso ocorre? Porque os espíritos dispõem de um poder muito grande sobre os elementos materiais que estão dispersos pela atmosfera. E ele pode, então, o espírito pode concentrar esses elementos pela sua vontade e dar-lhes a forma aparente que convenha às suas intenções. Então vamos lembrar que a Patrícia Espírito, no seu livro, fala
que ela se vestia no mundo espiritual da mesma maneira que ela se vestia aqui na Terra, com roupas, calça jeans, camisetas, porque era o estilo dela. Então, um espírito, nós já também tivemos oportunidade de ver, de conhecer, que espíritos mais idosos, que desencarnaram mais idosos, eles se vestem também da maneira que eles se vestiam. Haja vista que, num dos livros do Dr. Inácio Ferreira, fala que o espírito Maria Modesto Cravo, que era uma pessoa aqui na Terra muito elegante, ela sempre andava de meias finas, sapatinho de salto, roupas mais elegantes, taierzinhos, e ela então, no plano espiritual, ela se apresenta dessa maneira mesmo, com essas roupas que ela costumava usar aqui na Terra. Então a gente vê que são eles que elaboram. E quando, por exemplo, o espírito não tem condições de elaborar, existem outros espíritos que conhecem essa técnica e colaboram, então, ajudando nesta manufatura dessas roupas. Então, vejam bem, também, além do vestuário, eles compõem objetos com aspecto idêntico a outros do plano físico. Às vezes o espírito se apresenta de alguma forma portando um objeto idêntico ao do nosso plano, do plano material. É claro que esse objeto não é matéria, é um objeto fluídico, como o espírito tem o seu corpo fluídico. Então, como que ele faz isso? Ele tira da matéria cósmica universal esses elementos necessários para formar como quiser objetos com a aparência dos diversos corpos da Terra. Kardec, então, conta que numa das aparições que nós já estudamos anteriormente, uma senhora vê no seu quarto um senhor que ela conhecia, era muito amigo dela. Ele aparece, então, da maneira que ele era, como ela conhecia. Este homem, ele tinha um hábito de levar com ele sempre uma tabaqueira, que era hábito naquela época de Kardec, e ele retirava lá, acendia a tabaqueira, tirava uma fumacinha lá. Às vezes eles falavam, também usavam muito o rapé, eles espirravam. Então este homem aparece no quarto dessa senhora, que era vidente, naturalmente, porque ela viu perfeitamente. Este homem era encarnado, ele não era desencarnado. Nós já vimos isso, que é possível a aparição de espíritos de vivos, de pessoas vivas, encarnadas, e ele então aparece com uma tabaqueira. E Kardec então faz uma série de perguntas ao espírito São Luís para saber como que ele aparece com essa tabaqueira, o que era essa tabaqueira. Daí São Luís responde que a tabaqueira era para ela identificá-lo melhor, e para não dizer que era uma alucinação dela, porque na realidade todos que conheciam esse senhor sabiam que ele andava com essa tabaqueira. Então Kardec ficou perguntando ao espírito São Luís se realmente se a mulher pudesse pegar essa tabaqueira, ela conseguia, e o espírito falou que conseguia, e se ela abrisse, ela conseguia então até espirrar com aquele tabaco que estava ali dentro, e o espírito falou que sim. Dependia isso da vontade e da intenção do espírito. Naquela situação não era necessário, porque ele queria apenas mostrar que era ele mesmo. Então ele se identificou através da tabaqueira, era mais como uma aparência. Mas
que era possível se o espírito quisesse tornar essa tabaqueira, então, uma coisa mais densa. O espírito, então, ele vai operar pela sua vontade sobre essa matéria elementar. É pela sua vontade que ele opera uma transformação íntima que dá certas propriedades à matéria elementar. Como nós sabemos, o fluido cósmico universal é uma matéria primitiva, é uma matéria pura, e dela pode-se fazer modificações, transformações. Então, é com esse material que o espírito trabalha, com a matéria cósmica, ou seja, o fluido universal. E ele faz com que ela se transforme. Essa faculdade é uma faculdade inerente à natureza do espírito. Então, todo espírito ele tem essa faculdade inerente à sua natureza. E muitas vezes o espírito exerce essa faculdade sem perceber, sem saber que ele é capaz de fazer isso. Ele apenas faz. E quando se faz necessário, ele usa dessa faculdade. Então, nós vimos um exemplo no filme Ghost, naquele filme famoso em que o moço morre e depois então ele começa ele sai do corpo e ele fica andando e ele chega numa estação de metrô e ele encontra um espírito nessa estação de metrô fazendo estripulias, fazendo manifestações físicas, assustando as pessoas. E ele pergunta para o espírito como que ele conseguia fazer isso, porque ele não conseguia, ele era um desencarnado recente, nem tinha ido ainda para o plano espiritual, então ele nem sabia muitas coisas da vida espiritual, dessa como manipulação de fluidos, ele não entendia nada disso. E sabe o que o espírito respondeu para ele? Eu apenas sei fazer, agora como que eu faço, eu não sei. Então isso prova que essa faculdade é mesmo inerente à natureza do espírito. Os objetos que são formados pelos espíritos são de existência passageira. Às vezes é só naquele momento que é necessário. Vai depender o quê? Da sua vontade, da vontade do espírito, quando deles necessita fazê-lo ou desfazê-lo. Então, pela sua vontade, ele faz o objeto, como nós já vimos, retirando os elementos do fluido cósmico elementar, modificando essa matéria, né? E a vontade dele, a seu bel prazer, ele pode fazer e desfazer. Os espíritos, eles compõem substâncias capazes de saciar, de curar, de mudar as propriedades de moléculas físicas. Então, um exemplo que a gente vê é da magnetização da água, onde os espíritos, quando magnetizam a água, eles conseguem mudar, fazer uma transformação nas moléculas, tornando-a curativa, dependendo da necessidade daquele paciente que vai tomar a água. Bom, vamos fazer uma observação. Vejam bem, nós estamos falando que o espírito pode fazer tudo isso, mas não se trata de uma criação. Ele não pode criar, ele não pode tirar nada do nada. Ele não cria, ele apenas forma, ele transforma. Então trata-se de uma formação e não de uma criação. Por isso é que uma substância salutar pode se tornar venenosa por uma simples modificação. Então nós temos um exemplo da água, né, cujo símbolo químico é H2O, ou seja, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. É a água que nós conhecemos, que é saudável. Mas se nós aumentarmos uma molécula de oxigênio, nós ficamos com 2 de hidrogênio e 2 de oxigênio.
H2O2, e daí ela já se torna água oxigenada, que é então um líquido corrosivo. Então vejam bem que para fazer uma transformação nas moléculas, a gente precisa ter muito cuidado, muita responsabilidade. Quando vamos fazer uma magnetização de água para um doente, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui e no programa seguinte, então, a gente vai falar da ação magnética curadora. Muito obrigada a todos pela audiência. Claudete Moura para o divulgar.net.